O que explica a vitória de Lula no último domingo? Bom, eu queria destacar aqui dois fatores. O primeiro deles é que foi uma eleição de rejeições. O antipetismo contra o antibolsonarismo. O presidente Jair Bolsonaro teve muita dificuldade de dialogar com segmentos jovens e com o segmento de mulheres, por exemplo, ao longo do governo, não somente na eleição. Isso acabou provocando um benefício, beneficiou a candidatura do ex-presidente Lula. Além disso, teve um segundo aspecto, que é o aspecto da economia, que se mostrou não tão imbrochável, para usar um termo do momento, quanto o presidente gostaria. O país vem saindo dessa crise da pandemia, o mundo enfrenta uma guerra, mas o brasileiro acabou optando por uma política que talvez o beneficie mais, especialmente aquelas camadas mais populares que dependem de renda mínima, dependem de salário mínimo, dependem de políticas públicas para geração de emprego, que o presidente Jair Bolsonaro também não conseguiu dialogar adequadamente. Um terceiro fator que eu acho que é importante considerar aqui, que é essa linguagem, esse discurso agressivo que o Bolsonaro impôs ao longo de todo o mandato, que acabou gerando contingentes da população que o rejeitaram nas urnas agora e, mais uma vez, acabaram beneficiando Lula, que conseguiu construir um diálogo de mais unificação desses segmentos em torno de um programa de governo possível, né? Uma leitora do blog, a Fátima Rodrigues, que mora lá na Rio Branco, perguntou pelo Twitter se o Lula será o salvador da pátria, se eu acreditava que o Lula seria o salvador da pátria. Bom, Lula não será esse salvador da pátria. Eu acredito, inclusive, que o Lula não fará nenhum governo de ruptura, porque de comunismo, socialismo, isso que se tratou durante essa semana, do risco do Brasil virar uma Venezuela, nada disso está colocado. Lula fará um governo de centro, no máximo um governo de centro-esquerda. A pauta mais de esquerda, presente no discurso do PT, por exemplo, vai ter que dialogar com partidos de centro, com partidos que compõem a aliança de Lula, inclusive com partidos que hoje compõem a base de sustentação do Bolsonaro no Congresso, porque é lá que se aprova medidas e se aprova mudanças, enfim, legislação, que o governo depende para construir o seu arcabouço, seu plano de governo, consolidar o seu plano de governo na prática. Então Lula vai ter que compor com isso o tempo todo. Portanto, não será um governo de ruptura e também não será um governo de salvação da pátria. O Brasil não se tornará um paraíso. Nós vamos enfrentar um problema grave, essa questão da gasolina, o preço da gasolina, o preço dos alimentos no supermercado seguem aumentando, o risco inflacionário, tudo isso vai ter que ser enfrentado ao longo de um período, não tem uma solução fácil, então a gente não pode esperar essa sensação de que um pai de todos resolverá tudo, não é o que vai acontecer, né? Inclusive a gente vai ter reflexos, dessa polarização na eleição, vão ser sentidos na política por um bom período ainda, né? A gente vai ter essa disputa colocada, né? A gente percebe que o presidente que perdeu a eleição, Jair Bolsonaro, ainda não reconheceu, já estamos na metade da manhã de segunda-feira, ainda não reconheceu a vitória do adversário, repetindo a cartilha de Donald Trump. Não se sabe se haverá uma transição adequada, se o discurso da fraude da eleição pode acabar sendo retomado, sendo repisado ao longo da semana, nos próximos meses. Então a tendência ainda nesse momento é de que haja ainda uma permanência desse clima de eleição, desse terceiro turno, vamos dizer assim, por um período. Após esse período é que a gente vai conseguir perceber claramente como se dará e em que tempo se dará as soluções propostas pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para resolver essas questões que nós estamos tratando aqui, especialmente de economia e de unificação do país em torno de um modelo de crescimento que nos contemple a todos.